Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, desde já, esteja em nossos corações. Que possamos nos conectar ao amor do Mestre, para que todos juntos, unidos em pensamento e ideal, possamos aurir aqui o que aqui viemos buscar. Certamente, o pão para as nossas almas, a força, o alento, aquilo que nos inspira e que nos motiva a seguir adiante, apesar de todas as lutas que fazem parte do processo evolutivo da nossa jornada pela Terra, mas na comunhão, nesse partilhar, no partir do pão, tão característico dos discípulos de Jesus, vamos nos fortalecendo, nos amparando uns aos outros, para que juntos possamos avançar com mais serenidade, com mais confiança e com mais certeza em direção à luz que nos aguarda. Antes de iniciar a reflexão, gostaria também de agradecer e parabenizar ao coral pela bela apresentação, pelas músicas que prepararam o nosso coração, em especial a primeira música a respeito da felicidade, que será muito importante para a nossa reflexão aqui nessa noite, buscando refletir acerca dessa que seja talvez a busca mais fundamental da criatura humana, a busca por aquilo que aquiete o seu coração, por aquilo que preencha algo que não sabemos descrever, mas que toda criatura no seu mais íntimo sente, e que no fundo, à medida que vamos aprofundando no estudo e na compreensão do Evangelho, sabemos ser a falta dessa integração mais plena e mais profunda com o nosso Pai. Como já dizia Santo Agostinho em seu livro Confissões, lá no século IV, século V, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Ti. Em Ti, se referindo ao Pai. E de fato essa é a grande busca de todos nós, a busca por essa felicidade que muitas vezes a confundimos com outras coisas, a confundimos com a euforia, a confundimos com a satisfação dos interesses transitórios, das paixões, mas que no fundo representa essa sede fundamental da nossa alma, a sede daquela mulher samaritana que somos nós, caminhando ainda pelo deserto da vida, pelo deserto de nossos corações, ainda ressequidos pela ausência da água viva que sacia toda sede, ainda sem tantos frutos, ainda não um jardim, um Éden que um dia virá a ser, mas ainda um deserto, por ainda não termos descobrido essa fonte que mora em nós, que repousa em nós e que precisa ser descoberta, que precisa ser escavada por meio dessa busca do Criador. E se essa é a nossa busca de hoje, não era diferente há 2000 anos atrás, ou mesmo antes disso. Era essa a busca fundamental, por exemplo, dos hebreus naquele deserto. Embora com feições diferentes, talvez, ou manifestada em buscas um pouco diferentes, no fundo, era a mesma busca por essa felicidade, por esse estado de paz, por essa harmonia, por esse equilíbrio, apesar das dificuldades da vida. Depositavam, portanto, as suas esperanças nas promessas que ouviam dos profetas. Depositavam as suas esperanças naquela lei que, embora trouxesse já algumas respostas, alguns caminhos, parecia ainda não ser capaz de preencher por completo esse vazio que existe em nosso coração. Mas, enfim, aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. Porque diziam os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, o próprio Moisés, que da vinda do Messias, um novo reino se inauguraria. O reino onde enfim poderiam oferir aquilo que tanto ansiavam: equilíbrio, paz, felicidade, harmonia. Sobretudo depois da imposição do pesado jugo romano sobre aquela nação ainda orgulhosa, e que era em símbolo a humanidade inteira, porque é isso que aprendemos também com Emmanuel, o Consolador. Toda a trajetória daquele povo, aquela busca no deserto, aquela sede, toda aquela busca por Deus é em símbolo, em miniatura, em figura, a busca da humanidade inteira. Nós somos a Israel humana, muitas vezes transviada, ovelha perdida, afastada do bom pastor, Deus nosso Pai. Nós somos
como muitas vezes Israel é representada na linguagem simbólica do Antigo Testamento, a mulher adúltera, a mulher transviada que afastou-se do marido, do noivo, isto é, afastou-se do compromisso de fidelidade com Deus e por isso se infelicitava. Nós éramos aquela Israel. A história deles em miniatura é a história de nós ainda hoje enquanto humanidade, afastados que estamos dessa busca ou dessa relação mais íntima com nosso Pai. Então, a grande esperança de Israel repousava no Messias. Diziam que quando ele viesse, não só os libertaria, não só trazia liberdade, embora essa liberdade fosse muitas vezes mal compreendida ou entendida num sentido muito superficial, muito transitório, ele traria um mundo de paz, na sua definição, Olam Rabá, onde Deus seria de fato reconhecido por todos, onde todos o teriam por Deus e onde Deus realmente reinaria sobre o seu povo, o reinado de Deus. Era essa a grande expectativa daquele povo, embora, veremos, entendessem aquele reinado ainda numa visão, era o que podiam enxergar, muito materialista, muito transitória. Entendiam-no como um reinado muito próximo dos reinados e dos impérios que conheciam até então. Um império de um Alexandre Magno, um império de César. Traduziam nas suas expectativas aquele tipo de reinado. Um reinado conquistado pelo poder, pela força, pela coerção. Um reinado muitas vezes baseado nas posses materiais, no poder, na influência, mas enfim, eram as suas esperanças, eram o que aguardavam. E qual não foi a alegria que vibrou em muitos corações quando começaram a ouvir acerca de um jovem que havia começado a pregar naquela região, que havia começado a falar de um reino, que havia começado a falar de um reino de Deus. Qual não foi a esperança que vibrou no coração daqueles indivíduos, quando depois já de decênios e decênios de submissão, de opressão, de exclusão muitas vezes, parecia agora entrever-se uma nova aurora, uma nova esperança. E rapidamente, pois assim são os corações que esperam, assim são os corações sedentos, rapidamente começaram a se congregar em torno daquele jovem. Muitos já começavam a ponderar, talvez, será ele o Messias? Será ele a esperança que tanto aguardamos? Será, enfim, que chegou o tempo desse novo reino, desse novo mundo? Porque um item era central nas suas palavras. Tinha algo que estava sempre presente nas suas reflexões, e quando olhamos os evangelhos, várias vezes vamos ver Jesus se referindo ao reino de Deus. Se tem um elemento central do evangelho, certamente será o reino de Deus. Inclusive, das primeiras palavras que Jesus se utilizou quando começou realmente a sua tarefa pública, Jesus diz: o reino de Deus está próximo. Ou em outras traduções, é chegado até vós o reino de Deus. Então, as esperanças se ampliavam. Enfim chegou alguém, ou enfim chegou aquele, talvez o prometido, que vem trazer a nós esse reino de Deus. Reino de Deus que, segundo ele, está bem próximo, está bem perto de nós. Mas essa proximidade, é preciso entendamos, foi talvez mal compreendida, foi incompreendida por muitos, inclusive por aqueles mais próximos dele, inclusive por aqueles mais íntimos, que naturalmente, com a visão que podiam ter àquela época, com o entendimento que detinham do reino e com os interesses que buscavam, embora muitas vezes a sinceridade do coração, transformavam aquele reino que estava próximo em conquistas muito próximas no sentido de tempo, em conquistas transitórias. Passavam a entender que a proposta daquele jovem, o Messias, o Cristo, era na verdade de inaugurar um novo reinado ali mesmo, talvez por meio da força, talvez por meio do prestígio,
da influência, e logo os discípulos, congregados em torno de Jesus, começavam já a entrever como seria esse reino, como poderiam colaborar na construção desse reino. É assim que vamos ver, como nos narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, vários deles tentando conquistar para Jesus mais influência, mais prestígio perante os sábios, os poderosos da época, e Jesus sempre de maneira sutil, sempre de maneira amorosa e paciente, convidando-nos a pensar que esse reino era bem diferente, que a proposta desse reino era uma proposta bem diferente daquilo que se imaginava. Tadeu quer apresentá-lo, ou Tomé, melhor dizendo, quer apresentá-lo aos grandes fariseus, aos importantes. Judas se equivoca justamente por esse motivo, por querer apressar a construção desse reino, já que na visão dele Jesus parecia brando ou manso demais para vencer todo aquele império de ideias, aquele império romano, aquele império de pensamentos ou de compreensão da vida que parecia ainda escravizar as criaturas. Judas pensa, podemos apressar isso? Não só ele, vários outros. Tiago e João já começam a discutir, buscando os seus lugares nesse futuro reino, um pedindo que ficasse à direita, o outro à esquerda, ainda sem compreender o que é essa proximidade do reino. Esperavam, e talvez não seja muito diferente ainda hoje, esperavam grandes mudanças repentinas, esperavam que alguém viesse e fizesse a coisa de uma hora para outra, sem uma participação mais profunda e mais legítima de sua parte, sem uma entrega ou uma cota de sacrifício maior de sua parte. Aguardavam que alguém, montado em um cavalo, brandindo a sua espada, inaugurasse aquele reino e que em pouco tempo estariam todos usufruindo das suas benesses. Isso entre os mais próximos dos próximos. Mas Jesus sutilmente vem desconstruindo essa ideia. Na última ceia, em que depois de ser recebido em Jerusalém como um verdadeiro rei, com uma recepção calorosa, com hosanas, os discípulos, então todos empolgados, já sentindo ainda os seus corações ainda frágeis, sentindo toda aquela influência, a embriaguez da vaidade, do poder, da grandeza mundana, os discípulos ouvindo daqueles circunstantes, quando ele anunciará o novo reino, quando ele anunciará a tomada do poder. Dizem então os discípulos, ele marcou uma reunião para breve, creio que lá ele irá anunciar qual o papel ou qual o momento adequado desse novo reino. Mal sabiam eles que essa reunião, como sabemos a última ceia, era já uma maneira mais enfática de Jesus demonstrar que o seu reino, ou a construção do seu reino, se daria de uma maneira muito diferente, que as armas do cristianismo seriam outras, ao invés da espada, a cruz, ao invés da coerção e da força, o servir. E é por isso que aquele espírito grandioso, o maior que já pisou o solo que hoje nós vivemos, fez-se pequenino, lavando os pés daqueles discípulos e ensinando-os: se quiserem ser realmente grandes, se quiserem realmente conquistar, se quiserem realmente transformar o mundo, ao invés das armas, da força, é preciso a humildade e o serviço. É preciso fazer-se pequeno, porque a gente acha que a força, os recursos da treva, os recursos das armas, da coerção é que são fortes, mas nós não percebemos que a verdadeira força, aquilo que realmente conquista um coração, tornando-o fiel e leal a uma causa, é a força do amor. Como diz um querido amigo em uma canção, a água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. A força de um gesto de ternura, de humildade, de serviço é muito, muito mais poderosa do que todos os instrumentos de força e tirania do mundo. E é assim que Jesus aos poucos vai construindo um novo império, com novas armas, com novos meios, porque todos os outros impérios são hoje história, são hoje cinza. Como diz Luther King acerca de Napoleão, quando este encontrava-se preso na ilha de Santa Helena após a queda do seu império, pensava ele: eu
César, Alexandre, todos construímos grandes impérios, construídos sob a base das lágrimas, do sangue, da tirania. E hoje o que resta dos nossos impérios? No entanto, aquele Galileu, há 2000 anos, começou a construir um império. E o que vemos? Um império que cada vez mais cresce, cada vez mais se fortalece e cada vez mais conquista corações. Por quê? Construindo um serviço. Porque ele conquista as almas, não pelos interesses transitórios, porque aquela relação que existe, munida ou construída sobre os interesses transitórios, não resiste à tempestade, à ventania da provação. Não há fidelidade no mal, não há lealdade real no mal. Só há lealdade, fidelidade, até entrega total, se preciso for, até o sacrifício no bem. Por isso aqueles cristãos eram ou estavam dispostos a dar a vida por ele, porque ele havia dado a sua por eles também. Ele havia dado tudo por nós também. Esse é o império de Cristo. Então ele vem dando essas mensagens. Olha, essa proximidade do reino, não confundam. Não é como vocês pensam, não é uma proximidade no tempo, não é mesmo nem a proximidade da minha presença física, porque logo partirei. Muitos discípulos achavam que a presença de Jesus era de fato a força do reino, mas não era. A força realmente do reino era a sua mensagem nos corações. Aquilo que ele estava escrevendo em silêncio em cada um daqueles corações, embora naquele momento não o soubessem. Aquela era a força da sua mensagem. E mesmo na cruz vem ele nos dar a informação capital, talvez. Vejam só, o meu reino não é como esperavam, porque esperavam um Messias guerreiro, esperavam o Messias de Isaías, não esperavam, ou poucos apenas esperavam, o Messias, ou melhor, esperavam o Messias de Davi, mas poucos esperavam o Messias de Isaías, aquele Messias da humildade, aquele servo que tomou as dores do mundo em seus ombros, as carregou, lançando pela caminhada, aquela subida do Calvário, sementes de renovação. Talvez por isso, em tantas vezes, Jesus tenha comparado o seu reino a coisas pequeninas, a coisas que demandam tempo, a coisas que demandam interioridade para serem desenvolvidas. Talvez por isso Jesus tenha comparado o seu reino a um grão de mostarda. Talvez por isso tenha comparado ao fermento colocado dentro da massa. Talvez por isso tenha comparado a um tesouro escondido dentro de nós, porque a realidade da construção daquele reino era outra. Não era a construção de fora para dentro, como muitos de nós ainda hoje esperamos. Cataclismas, mudanças repentinas, datas proféticas, mudanças da noite para o dia, e nos esquecemos da semente que se desenvolve apenas quando cultivada, e da semente que deve começar, ou que começa a desabrochar a partir do interior, do solo de cada coração, onde essas sementes foram lançadas. Por isso, naquela cruz, ao dizer Deus meu, por que me abandonaste? Jesus nada mais dizia a eles e a todos nós: não sou aquele Messias que esperavam do reino pela força do reino que vem de fora. A proximidade do reino não é esta. A proximidade do reino é esse reino que está ao nosso alcance, está em nossas mãos, começarmos a construir a partir de nós mesmos, pelo exemplo da cruz e não da espada, não da força, mas da humildade, da entrega e do sacrifício. É o que ele dizia com essas palavras, retomando o Salmo 22, que nos falava do Messias de Isaías, desse Messias exemplo, desse Messias que se fazia semente, rasgando-se ou dando-se de si mesmo para se fazer depois fruto nos corações. Porque assim são aqueles que realmente semeiam algo novo no mundo. Toda semente dá a própria vida para se fazer fruto. E assim também conosco, esse convite, fazer-se semente, rasgando a si mesmo, buscando muitas vezes a solidão da cova escura, a fim de que um dia venhamos a ser flores e frutos para o mundo. Então é essa a proximidade da qual Jesus nos falava, não marcando uma mudança repentina, uma conquista repentina da humanidade, mas lançando, enfim, as bases, o fundamento, as primeiras sementes,
da construção desse reino, inaugurando ali, com a sua vida, com a sua mensagem, a grande mensagem da Boa Nova. Porque se por séculos a humanidade, apesar das revelações parciais recebidas pelos profetas, por séculos a humanidade enviava ao céu os seus questionamentos e os seus anseios mais profundos, de onde viemos, o que somos, o que nos falta, o que buscamos, em Jesus se tem a resposta do céu. Como diz Emmanuel, uma bonita mensagem intitulada O Velho e o Novo Testamentos: no velho o homem bate às portas do céu, no novo o céu abre as portas, trazendo à humanidade dali por diante a eterna mensagem da Boa Nova. Uma boa notícia, boas novas a todos nós, respostas aos anseios mais fundamentais da criatura humana. Isso é o Cristo, isso é o Evangelho. Por isso nos dirá Humberto de Campos, no capítulo 1 do livro Boa Nova: com a vinda de Jesus, inauguram-se as bodas desse casamento entre o noivo, como bem representado no Antigo Testamento, o Criador, e a noiva, a humanidade, as almas, cada um de nós. Não por acaso inicia sua tarefa pública em bodas. Nas bodas, o início, o momento em que começa, enfim, essa relação de fidelidade, essa relação mais estreita, mais íntima, entre Criador e criatura, entre Criador e humanidade. Como diz aquela parábola, eram ali as festas das bodas do Filho. Como nos diz João Batista, o amigo do noivo se alegra muito quando vê o noivo com a noiva. Eram as festas, ou o convite à festa de noivado. Convite este que permanece séculos afora, convidando-nos a todos a adentrarmos, enfim, essa festa. Pois, diz a parábola, nós no primeiro momento desprezamos o convite, mas, disse o rei, espalhemos servos, espalhemos indivíduos por cada caminho, por cada esquina, a fim de que sigamos convidando a todos a essa festa de noivado. É o Evangelho que segue nos convidando, e a doutrina espírita vem trazer um convite ainda mais forte, reforçar ainda mais esse convite dessa festa que já está para muitos aberta, da qual muitos já fazem parte, porque fizeram ao longo dos séculos por merecer, construíram ao longo dos séculos a túnica que nos permite adentrar a essa festa. Mas muitos de nós temos desprezado repetidamente esses convites ao longo dos séculos. Muitos de nós temos viciados ou atribulados, distraídos que estamos pelos interesses do mundo, como nos diz a parábola lá em Mateus capítulo 22, temos menosprezado o chamado desses servos, que em todos os séculos vem nos chamar a essa festa de noivado. Mais do que isso, temos não só desprezado muitas vezes esse convite, temos também eliminado, atacado, expurgado aqueles que ousaram vir nos falar de uma realidade diferente, aqueles que ousaram vir nos lembrar de novidades que não são tão novas assim, mas que é preciso relembremos, como diz a parábola de Mateus 22, servos. E a doutrina espírita, talvez como nenhuma outra, reforçando em todas as partes do mundo, em cada esquina, em cada canto, esse convite. Por isso diria Emmanuel certa vez, isso está narrado no livro Testemunhos de Chico Xavier, diria Emmanuel, definindo a si mesmo: eu nada mais sou do que um pregador de cartazes convidando à festa do reino. A minha tarefa nada mais é do que pregar cartazes, lembrando a todos nós que essa festa já se inaugurou, que essa festa já está em curso, mas que compete a cada um de nós fazermos dignos de ali adentrar. Essa festa do reino, essas bodas do Cordeiro com a humanidade já estão em curso, porque o Evangelho segue sendo, como nos dirá Humberto de Campos, nesse capítulo 1 do livro Boa Nova, segue sendo a eterna ou a permanente mensagem do céu entre os que caminham na terra.
o mapa para as altitudes celestiais, o guia para o caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. O Evangelho do Cristo segue sendo essa boa nova, segue sendo essa mensagem ainda nova para nós que não queremos ouvi-la, convidando-nos à festa do Reino. O Espiritismo, revivendo essa mensagem, dando-lhe nova vida, ou tirando-a dos escombros sobre os quais ela foi soterrada ao longo dos séculos, porque foi isso que fizemos com a mensagem, ainda muito escravizados aos interesses transitórios, ainda muito voltados para a realidade aqui da matéria, nós desvirtuamos a mensagem de Jesus, nós a encobrimos, nós abafamos essa boa nova. O Espiritismo vem, as vozes do céu, nos relembrar ou retirar os escombros para que ela ressoe mais clara e mais límpida do que nunca. Meus filhos, minhas filhas, a vida é muito mais do que pensais. A vida é muito mais bela, muito mais profunda, muito mais grandiosa do que podeis imaginar. Não vos deixeis escravizar pelas ilusões de um momento, de um segundo. Não vos entregueis a essa escravidão que lhes traz alguns momentos de euforia, mas às vezes anos, séculos de lágrimas e de dores. A vida é muito mais abundante do que podeis pensar. É o que o Espiritismo faz. Como que uma grande trombeta gritando para o mundo que se perde hoje nas ilusões do agora, que se entrega avidamente em busca de saciar essa sede, se entrega a essa água que não pode saciar, aos prazeres desequilibrados, à busca tresloucada pela fortuna, pela fama, pelo reconhecimento, pelos flashes, a busca tresloucada pelo poder, pela influência. A doutrina espírita nos grita, ainda uma vez, esses espíritos colocam-nos ou trazem-nos novamente os cartazes. A festa do verdadeiro reino vos aguarda. Não menosprezeis o convite, porque são chegados os tempos. São chegados os tempos. E aqui a gente vai entendendo melhor o que Jesus quer dizer com o reino de Deus está próximo. Já sabemos que esse próximo não é próximo no tempo, no espaço, não é um lugar, não é um momento dali por diante, mas próximo no sentido de que essa felicidade ou essa paz que tanto ansiamos está ao alcance de nossas mãos. Não inteira, porque é preciso tempo do processo, mas ela está muito mais perto do que possamos imaginar. Porque criamos tantas ilusões, criamos tantas fascinações em busca de alcançar isso, quando na verdade isso está bem mais perto, bem mais ao alcance de nós do que poderíamos imaginar. Essa felicidade que na verdade preme a nossa alma, inquieta o nosso coração por buscá-la, por conquistá-la, está muito mais em coisas pequeninas do que nas grandes posições, nas grandes conquistas que embriagam os sentidos, que embriagam o ser. O reino de Deus está muito mais próximo, muito mais íntimo, muito mais ao alcance da nossa ação cotidiana do que possamos imaginar. Na melhor definição, talvez, uma que gosto muito, da carta de Tiago, uma carta muito bonita, no estilo proverbial, mais ou menos no sentido, da mesma maneira que o livro de Provérbios. Lá no capítulo 4, versículo 8, ele vai ter uma frase interessante, a meu ver, bem mineira, quando ele diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como a nos dizer que esse reino de Deus é chegar um pouquinho mais perto, aconchegar-se um pouquinho mais em Deus, em suas leis, naquilo que está no nosso cotidiano, ao nosso alcance,
é muito mais isso do que os grandes trabalhos, os grandes destaques, as grandes coisas. O reino, por Jesus, sempre foi representado com pequeninas coisas. Isso é, o reino de Deus está próximo. Como dirá Emmanuel também, no livro Irmão, capítulo 12, em que comenta justamente essa mensagem, ele vai dizer: muitos aguardam esse reino com cataclismas, com mudanças. Nós, os espíritas de hoje, pensando acerca da transição, aguardamos datas, momentos proféticos. Isso sempre existiu e sempre existirá no mundo, os cataclismas, as dificuldades. Mas Emmanuel irá dizer: o reino está próximo, sim, mas sobretudo em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos criar a alma do próximo. Olha só, através do céu que nós possamos criar a alma do próximo, porque esse céu será também o céu em nossas vidas. O céu, a felicidade semeada em solo ou em corações alheios, é semeadura que fazemos para nós mesmos, é abundância de colheita no futuro, certamente, uma colheita feliz. Isso é a proximidade do reino. Nada espetaculoso. Como foi Jesus? Esperavam tantos sinais, pediam-lhe tantos sinais, e ele dizia apenas: se não conseguem ver os sinais da perfeição e da grandiosidade de meu Pai na criação divina, que sinais vocês aguardam de mim? Se não conseguem vê-lo num pôr do sol, numa flor, numa fonte que alimenta o deserto, se não conseguem vê-lo na grandiosidade de uma semente que desse tamanho se transforma numa árvore e em milhares e milhares de frutos, se não conseguem ver na grandiosidade do cosmos, que sinais vocês aguardam para entender a providência divina? Era o que Tadeu pedia a ele. Pediu por várias vezes, Jesus sempre se esquivou, mas ele percebeu então o grande sinal naquela cruz, quando Jesus diz a ele: Tomé, o nosso sinal será sempre o do sacrifício de nós mesmos. Esse é o sinal do reino, começando em mim, a fim de que um dia possa, aos poucos, ir conquistando terreno, aos mais próximos, à comunidade, que será um dia ao mundo, certamente um dia o mundo. Isso é o reino. Essa felicidade legítima, da qual Cristo, da qual o Evangelho, a doutrina espírita irão nos falar. Porque hoje, essa grande busca da felicidade movimenta as multidões nessa busca desesperada, angustiante, por algo que sacia os corações. Mas ela leva a duas coisas, por conta dessa incompreensão do que seja a verdadeira felicidade. Ela conduz a duas coisas. As criaturas que buscam isso, como falei, nas questões transitórias, logo se frustram. Percebem que aquilo na verdade era uma ilusão que lhes foi vendida e que compraram, que aceitaram, mas logo percebem a efemeridade de tudo aquilo. Algo que por algum momento sacia, mas logo traz mais sede e amplia a necessidade, como beber a água do mar. E nessa frustração que as criaturas encontram, nessa busca de uma felicidade equivocada que nos é vendida pelo modelo de sociedade em que vivemos, pelas coisas como estão ainda hoje organizadas, essa frustração leva muitos indivíduos a duvidarem da possibilidade de sermos felizes, a duvidarem da possibilidade ou da existência dessa felicidade. Isso é uma vã-utopia, uma quimera de espiritualistas. Mas esse pensamento, essa postura não é nova. Kardec inclusive questiona os espíritos já a seu tempo quanto a essa postura, porque viveu ele também num século de positivismo, num século em que as conquistas da fé foram relegadas a segundo plano, por conta de todos os exageros, de toda a opressão que por séculos a fé dogmática imprimiu nos corações. A fé foi relegada a segundo plano, e então era o positivismo, a exaltação da razão, a matéria, o materialismo puro, que embora satisfizesse de alguma maneira o intelecto, deixava o coração ressequido, deixava o coração sem respostas.
Kardec viveu naquele tempo, portanto, em que era o niilismo, o nada, a negação. O homem é só um corpo. A criatura humana está destinada a gozar, porque logo ali irá perecer. Então, neste século, assim como no nosso, muitos descriam da felicidade. E Kardec pergunta aos espíritos, então, na questão 942 do Livro dos Espíritos: o que pensar dos que assim pensam? Desses que julgam a felicidade como uma ilusão, uma quimera. E os espíritos então nos respondem: de fato, essas pessoas existem, e não são poucas, já naquele tempo, hoje ainda mais. Mas elas procedem como um enfermo a quem foi dada uma receita, uma dieta, mas que querem curar-se sem aplicar essa receita às suas vidas. Indivíduos que já ouviram falar ou já estiveram informados acerca dessa boa nova, mas que para eles ela segue sendo de fato uma boa nova porque ainda não aplicada. Indivíduos que querem cultivar no mesmo coração equilíbrio, serenidade, com desregramento dos sentidos, das paixões, dos impulsos. Indivíduos que querem cultivar no mesmo coração, ou numa mesma alma, espiritualidade com um apego fervoroso às coisas da matéria. Indivíduos que querem cultivar no mesmo espaço interior ódio, rancor e mágoa, com amor, humildade, serenidade, tranquilidade. Como esperar? É mais fácil acusar o mundo, a receita, do que reconhecer ou tomar sobre nós a responsabilidade. Assim são muitas criaturas. Dizem que o mundo é uma decepção, que o mundo é frustrante, a vida o é, mas esquecem de perceber o convite dessa boa nova, que as impulsiona a novos entendimentos da vida, a novos valores existenciais. Por isso, a doutrina espírita, pegando esse veio do Evangelho, vem nos relembrar que é realmente a felicidade. E vem nos dizer que é possível sim conquistá-la, claro, no alcance do nosso nível evolutivo, mas é sim, está em nossas mãos, possível construí-la. Como os Espíritos nos dizem, na questão 922, quando Kardec pergunta da felicidade relativa que nos é possível. E os Espíritos nos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, se forraria a muitos males e seria tão feliz quanto possível na sua atual condição. Mostrando-nos que, desde já, não há felicidade possível sem essa harmonização com as leis do Criador. Porque, na verdade, é isso que é reino de Deus. O que é reino de Deus? Não é quando Deus reina. Porque o que impera ou legisla no nosso mundo interior de hoje? Quem dita as regras, em geral, com algumas exceções? Mas quem dita as regras? Em geral, é o ego, é o egoísmo, o velho egoísmo que tem nos conduzido nos últimos milênios. A partir do momento em que ele começar a perder força pela prática da abnegação, a partir do momento em que passarmos a colocar nossos interesses transitórios, caprichosos em segundo plano para atender aos do Criador, estaremos, portanto, a caminho do reino de Deus, que é a condição sine qua non da felicidade real, da felicidade verdadeira. Dever cumprido, consciência atendida. É interessante isso, porque a gente passa a perceber que a felicidade é, na verdade, um dever. Recordo-me que sempre que lia algumas mensagens de Emmanuel falando a respeito da felicidade, em muitas delas encontrava ali uma outra palavrinha, quase todas: dever. Porque é isso que aprendemos com os Espíritos. Felicidade, na definição dos Espíritos, veremos na questão seguinte: para a vida moral, ou melhor, para a vida material, a posse do necessário. Posse do necessário, não do supérfluo, não do que queiramos ter, do necessário à vida. E para a vida moral,
consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila que nos permite viver o agora com serenidade, com paz, e fé no futuro que descortina para a nossa vida hoje, para a nossa caminhada hoje, uma série de propósitos, de alvos, de metas a buscar, porque isso é em verdade o que nos alimenta. O que nos dá força é o propósito, é o futuro que nos chama. O que nos faz caminhar é a meta, é o objetivo. Quando a perdemos, perdemos a vontade, o desejo de caminhar, e aí talvez um dos grandes males do século, a falta de sentido existencial. Mas com a fé no futuro nunca falta o sentido, porque o Evangelho e a doutrina nos descortinam um futuro que é tão esplêndido, que é tão grandioso, que temos o que fazer pela eternidade afora. Por mais que tenhamos avançado, há ainda infinitos mundos a conhecer, infinitas coisas a aprender, infinitas realizações a fazer. Fé no futuro, consciência tranquila. Por isso dizem-nos os Espíritos, portanto, que felicidade é consciência tranquila. E consciência tranquila, sabemos, é dever cumprido. Ora, se dever leva a consciência tranquila, e consciência tranquila a felicidade, felicidade é, portanto, um dever. Quando cumprimos os nossos deveres, somos felizes. E só não o somos porque faltamos a algum dos deveres. Seja para conosco, para com o nosso corpo, seja para com a nossa família, para com os nossos pais, para com os nossos filhos, para com nossos cônjuges, seja para com a sociedade, para com o nosso trabalho material, seja para com Deus. Quando algum desses não está atendido, a felicidade é turvada, é impossibilitada. Então os Espíritos, o Evangelho, vem relembrar-nos o que é felicidade. Muito diferente daquilo que nos é vendido como felicidade. E olha, essa influência é tão forte, que se não estamos atentos e vigilantes, se não cuidamos de nós, da nossa vida interior, da comunhão com o alto, nós somos absorvidos, nós somos levados de roldão pela grande massa humana, que segue os padrões do consumismo, do individualismo, do hedonismo, do imediatismo. Nós somos conduzidos por isso. E quando vemos, cadê a felicidade? Por quê? Quem não tem vida interior, quem não cuida internamente de si, dos seus valores, das suas virtudes, quem não investe nessa construção íntima, é escravo das circunstâncias externas e é por elas conduzido como num turbilhão, como num rio, que nos leva de roldão e nos afasta daquilo que aqui viemos buscar. Passamos a criar uma série de necessidades ilusórias para sermos felizes, e cada necessidade que acrescentamos, mais distante tornamos a felicidade que nos é possível. Por isso, mais adiante, numa pergunta 926, Kardec perguntará aos espíritos: a sociedade ou a civilização, criando novas necessidades, não aumenta também o número de aflições? E os espíritos respondem: os males do vosso mundo estão na razão direta das necessidades fictícias que criais. Há muitos males, ou há muitas decepções, se forra aquele indivíduo que sabe contentar-se, ou que sabe restringir os seus desejos e que não inveja aquilo que está acima de si. Rico é aquele que tem menos necessidades. Eis a definição dos Espíritos. E de fato, quantas necessidades ilusórias o mundo não nos cria e quantas delas não compramos? Necessidade de ter aquilo, de ter aquilo outro, necessidade de aparecer, de ter o destaque, de ter tantos seguidores, de ter tantas curtidas, de ser exaltado, de ter os flashes, de ter o prazer a todo instante, e aí a gente vai criando, e cada necessidade que acrescentamos à nossa lista, mais distante fica a felicidade real. Mais distante fica a felicidade verdadeira. Porque o reino de Deus está bem perto de nós. Bem perto de nós. Na simplicidade do dia a dia, nas pequenas coisas que fazemos, nos pequenos gestos de bondade,
nos pequenos gestos de compreensão, no ouvido amigo, no sorriso que edifica, no conselho que eleva, na palavra que inspira e estimula. O reino de Deus está próximo de nós. Então, como não são poderosos aqueles que nesse mundo das grandiosidades, do destaque, do relevo, da ostentação, quão poderosos, fortes e realmente felizes não são aqueles que aprendem o segredo da simplicidade, aqueles que aprendem o segredo da humildade, aqueles que aprendem o segredo da caridade, porque tudo isso está ao alcance de nossas mãos. Para sermos simples, humildes e caridosos, não precisamos de recursos materiais. Isso está ao alcance da nossa boca, num sorriso, dos nossos olhos, num olhar, da nossa boca, numa palavra, da nossa mão, num gesto, numa mão que se estende. Tudo isso ao alcance das nossas mãos. Como precisamos aprender com o Francisco, como precisamos aprender com o Chico, as benesses da simplicidade, porque quanto mais satisfações, quanto mais necessidades criamos, mais aflições e angústias nos trazem, porque tentando atender a todos, tentando atendê-las todas, tentando controlar a vida, logo percebemos, frustrados, que não podemos controlá-la. As circunstâncias mudam a todo instante. A única permanência real no mundo das matérias, no mundo das formas, é a impermanência. E querendo sustar, querendo parar o fluxo natural da vida, sofremos. Gastamos uma tremenda energia para manter perto de nós, para mantermos apegados àquilo que achamos ser a fonte da nossa felicidade. Coisas, pessoas, e logo percebemos que tudo isso a vida pode num instante transformar. Mas aquele que respeita o valor das coisas materiais e as toma no seu verdadeiro sentido de recursos e não fins, esse sim desvincula a sua felicidade dessas coisas e a passa a vinculá-la àquilo que se é, àquilo que se vibra, àquilo que se faz. Por isso dirão os espíritos na questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Dirão os espíritos: no bem que fazem, no amor que sentem, naquilo que conhecem. Nada do que está sujeito à impermanência da matéria, apenas aquilo que se agrega, ou que agrega valor em nós, naquilo que somos. Essa felicidade legítima que nós precisamos recuperar. Quão poderoso não é aquele que tem uma vida simples, o quanto ele não marca a vida daqueles com quem convive, demonstrando essa imensa alegria por aquilo que recebeu da vida, demonstrando essa imensa alegria por saber utilizar-se daquilo sem prender-se àquilo, como a vida de um Chico, como ela nos cativa, a vida de um Francisco. Como disse o apóstolo Paulo, que aprendeu isso a duras penas, ele que por muito tempo vinculou a sua felicidade e a sua paz às conquistas transitórias, aos cargos no Sinédrio, à influência política e religiosa que detinha, logo percebeu, após perder tudo, que a felicidade com Cristo era bem mais simples. E então dirá ele na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quanta sabedoria de vida resumida numa palavra, porque cada vez mais tenho percebido isso. As cartas do apóstolo Paulo não são mera pregação, está ali a súmula da sua vida, do que ele aprendeu a duras penas em 30 anos de labor com Jesus. Ele aprendeu a contentar-se com o que tinha. E Emmanuel, ao comentar essa mensagem, esse versículo, no capítulo 85 do livro Palavras de Vida Eterna, nos diz: quem sente e age com Cristo, vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida ao seu redor com aquilo que tem. Então quem sente e age com Cristo, vive satisfeito, porque tem em suas mãos, ao alcance da sua ação, aquilo que mais preenche a criatura humana: o agir no bem, o conectar-se com Deus, o ser instrumento de Deus na propagação do reino, na construção do reino. O poder da simplicidade é como nós precisamos recuperar isso. O poder da humildade em um mundo
de tanto orgulho, e um mundo que exalta ainda tanto o status, as aparências, aquilo que é apenas ornamento, como são poderosos os humildes, como eles realmente conquistam as almas, como marcam os tempos, como uma Madre Teresa, como um Gandhi, como um Luther King e tantos outros, que em sua humildade buscaram servir, marcaram o tempo, quando os outros que no mundo caminharam ostentando glórias, depois do mundo deixaram tudo para trás. Como no mundo individualista são poderosos aqueles que pensam no outro, como são esses os que têm o verdadeiro poder, e como é a esses que está reservada a verdadeira felicidade. Como nos dirá o Espírito Fenelon no Livro dos Espíritos, também na questão 917, falando a respeito do nosso mundo, dirá ele: em face do atual extravasamento de egoísmo, é necessário uma verdadeira virtude para renunciar a si mesmo e pensar nos outros, que de ordinário não lhe agradecem. É o desenho do mundo hoje. Em face do extravasamento do egoísmo, realmente fortes precisam ser aqueles para pensar no próximo antes de pensar apenas em si. Realmente precisam de perseverança. Mas ele acrescenta: mas é sobretudo a estes que possuem essa virtude, que estão abertas as portas do reino do céu. É a esses que está reservada a felicidade dos eleitos. Aqueles que, percebendo o egoísmo dos outros, não ficam na defensiva, não se fecham também em si mesmos. Percebendo o egoísmo do outro, nada mais fazem do que sair ainda mais de si mesmos para conquistar pelo serviço, servindo. Esses são os que realmente ampliam o reino. Esses são os que ouviram a boa nova, olharam o cartaz e lembraram que há uma festa que nos aguarda, bem distante das festas e comemorações ilusórias, das pompas do mundo. Festa que aguarda todos os corações de boa vontade, dispostos a servir. Esses ouviram a boa nova, que para muitos de nós segue sendo realmente nova, porque ainda não testaram. E é com esse sentido também que Leon Denis, num livro ou numa mensagem muito interessante, que se encontra um artigo que ele fez na Revista Espírita de novembro de 1926, a mesma Revista Espírita que teve essa continuidade após a desencarnação de Kardec, num diálogo genial que ele propõe, um diálogo entre o homem e o espírito, isto é, entre o ser encarnado que somos e o ser desencarnado, ou o ser realmente que nós somos em essência, o espírito. Em determinado momento desse diálogo, o homem que se encontrava frustrado no mundo volta-se ao espírito e diz: a felicidade eu a procurei em vão sobre a terra, não a encontrei em parte alguma. A queixa de muitos. Mas eis que o Espírito responde a ele, a todos nós: a felicidade, no entanto, existe neste mundo, porque Deus dispôs em toda parte as alternâncias da alegria e da dor para o progresso e educação dos seres. Mas tu procuraste a felicidade onde ela não está, nos arrebatamentos efêmeros da paixão ardente, nos prazeres impetuosos e fugazes. A felicidade se oculta como todas as coisas sutis e delicadas. A felicidade se oculta como todas as coisas sutis e delicadas. O reino de Deus está próximo. É em vão que a procure nos prazeres terrestres o sopro da morte, que o sopro da morte arrebata. A felicidade está na aceitação alegre da lei do trabalho e do progresso, na realização fiel da tarefa que a sorte nos impõe, de onde resulta a satisfação do dever cumprido, na paz serena da consciência. O único bem que podemos encontrar no além. A felicidade está nas alegrias da família e da amizade. Está também nas alegrias que a natureza e a arte oferecem. Essas duas formas de beleza eterna
e infinita. Leon Denis é mesmo um poeta em prosa. A grande desgraça da nossa época, a época dele, que é em muito similar à nossa, inclusive esse ano sai um novo livro seu, com escritos que foram recuperados da revista. O título do livro, Um Olhar sobre o Presente, mostrando-nos o quanto o presente em que ele viveu se aproxima ainda do presente em que vivemos, e o quanto os problemas de ontem são ainda os mesmos problemas de hoje. A grande desgraça da nossa época é que o homem não aprendeu a compreender, a sentir a ação providencial, a mensurar a extensão dos benefícios com que Deus a supriu. Ele se lamenta pelos males da vida, sem discernir que esses males são herança do seu passado, a consequência dos seus procedimentos condenáveis anteriores que recaem sobre ele com todo o seu peso. Renascendo, muitas vezes o homem pede a dor como um meio supremo de depuração, de purificação e de volta à terra. Desde que a dor se apresente, ele a renega. A noção de uma vida única é que obscureceu tudo, tornou insolúveis todos os problemas da existência. Daí a confusão dos pensamentos, a dúvida, o ceticismo e, para muitos, o materialismo. Quantas existências se passam hoje em dia estéreis, improdutivas, sem proveito para o ser, por não se ver claramente, não se compreender o objetivo da vida e a grande lei de evolução. Não se tem mais fé no futuro, certeza do amanhã e, como resultado, menos coragem na provação, menos honestidade nos atos, nenhuma fé em Deus em sua obra magnífica. Dedica-te, portanto, a reagir contra essas causas de desordem moral, a destruí-las em ti mesmo, e assim a purificar a tua alma e a te preparar um destino melhor. Eis um panorama, uma imagem, um desenho de ontem, do mundo em que ele viveu, mas ainda de hoje, do mundo em que vivemos, em que essa felicidade, ainda tão mal compreendida, na verdade nos afasta ainda mais da felicidade verdadeira, desse reino bem próximo ao alcance de nossas mãos, que pede apenas boa vontade, simplicidade, humildade, abnegação. Essa receita, essa mensagem tão nova como há 2000 anos, que aguarda enfim a adesão do nosso coração para fazer da nossa vida também uma vida nova, para fazer do nosso mundo também um mundo novo, para inaugurar enfim na terra uma nova era, onde não mais teremos apenas as bodas, mas enfim a união, a comunhão, criatura-criador. Buscamos uma série de novidades, de novas revelações, de novas informações, a fim de saciar essa sede nossa, que não poderá ser saciada senão pela vivência da mesma mensagem que perpassa o mundo, ou que ecoa pelo mundo há 2000 anos. Procuramos médiuns novos, revelações novas, mas nos esquecemos da boa, antiga, mas ao mesmo tempo tão atual mensagem de Jesus. E é por isso que me lembro aqui de Chico Xavier, quando por várias vezes era procurado pelas pessoas com sua mediunidade fantástica, e as pessoas lhe perguntavam: Chico, Chico, o que de novo vem lá de cima? O que de novo vem do lado de lá? E ele então dizia apenas em sua simplicidade: ah, meu filho, novidade mesmo é só a boa nova, é só o Evangelho, que seguirá sendo novo para nós, enquanto não formos para Ele, ou a nossa postura para com Ele, nova, renovada, realmente de aceitação e cumprimento. Que possamos, enfim, portanto, escutar essa boa nova, e que seja ela, daqui por diante, em nossa vida, uma nova postura, um novo entendimento, um novo modo de ser, a começar por nós a construção desse reino de Deus, para que Ele possa, enfim, assentar bases no mundo que anseia por esse novo tempo, essa nova era. Boas novas a todos, é o que os Espíritos nos trazem, que possamos acalentar isso no coração e levar adiante, fazendo-nos também os arautos, os emissários dessa boa nova, com o cartaz da nossa própria vida.
Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.